sempre sai, sempre vai fazer um passeio, eu e o Rosinete, eu e minha esposa, sempre fazemos isso. Nesse dia, eu já até contei essa história aqui, o caminho foi difícil, eu levei cerca de 6 horas para chegar lá. E eu lembro que durante a caminhada que eu ia com o carro, aquela estrada esburacada, com chuva, uma dificuldade tremenda. E quando eu cheguei no lugar onde eu precisava chegar, lá eu me deparei com uma estalagem boa, com o rio correndo em volta, o barulho das águas à noite, um lugar maravilhoso. E ali Deus falou comigo. Ele dizia assim para mim, que os caminhos mais difíceis é que nos levam aos melhores lugares. E ali eu guardei isso até hoje no meu coração. Às vezes eu fico olhando esse texto, quando eu estava lendo isso aqui, lembrei que lá, quando Deus queria levar Israel para a terra prometida, quando queria libertá-los do cativeiro do Egito, e aí ele, ao invés de ir pelo caminho, levá-los pelo caminho mais curto, que era o caminho onde residiam os filisteus, ele fez com que o povo desse a volta para que não fosse por aquele caminho curto, e levou-os pelo deserto. E aí eu comecei a meditar, se Deus leva você às vezes para o deserto, é porque lá Ele quer trabalhar a sua vida, lá Ele quer te preparar. Então quando você for levado para o deserto, for levado para um caminho de dificuldade, não se preocupe com o caminho que você está passando hoje. Saiba que há glória nesse caminho que você está passando, há glória nessa situação que você está vivendo. Deus vai manifestar a glória dele através desse lugar onde você está. Ele está te preparando para levar para um lugar melhor. Ele está te preparando hoje, porque Ele tem algo melhor para você. E quando eu estava lendo esse texto, eu lembrei do 7º dia, eu reportei, fui lá para o texto de Gênesis, quando Deus criou a terra, o mar e tudo que nele há. Em 6 dias Ele fez todas essas coisas. E a Bíblia fala que no 7º dia Ele descansou e santificou o 7º dia. Aí a primeira coisa, eu vou tomar aqui emprestado a lição de número 2, que nós falamos sobre santidade. Como posso fazer para entrar lá naquele lugar? Pela santidade. É santificando a minha vida, é vivendo uma vida santa. Essa é a maneira que eu vivo aqui, como quem está indo naquela direção. Então eu vivo hoje, não pela circunstância que está à minha volta, não pelas coisas que estão acontecendo comigo, mas eu vivo como aquele que crê, aquele que vive pela fé, aquele que sabe que tem um lugar preparado para mim, aquele que olha lá em Hebreus capítulo 3 e diz assim, que é o participante, quando o texto chama você participante da vocação celestial. Você é um participante da vocação celestial. Há um lugar de descanso para você lá no céu. Você sabia disso? Você já tomou posse disso? Enquanto você está vivendo uma vida atribulada aqui nessa terra, com dificuldade, com luta, saiba que há um lugar de descanso para você. Tem um lugar preparado para você descansar. E aquele é o lugar onde está o Senhor. O Senhor, quando Ele morreu ali na cruz do Calvário, Ele foi lá para aquele lugar e Ele diz para você que Ele está lá. E Ele diz, olha, eu estou num lugar que eu estou preparando um lugar para você, para que onde eu esteja, você esteja também. Isso está lá em João capítulo 14. Deus está reservando um lugar para você. Não se importa de estar passando pelo deserto que você está passando dessa vida, porque é um lugar de descanso para você. Deus preparou esse lugar lá para você, para que você esteja lá. Você vai observar no texto que é o único dia que Deus diz que a palavra de Deus diz que Ele foi santificado. É o 7º dia. O 7º dia é o dia mais perfeito da criação. Parece estranho, mas é o dia mais perfeito. Porque é nesse dia que o Senhor está, e onde Deus está, ali há a perfeição, e nesse dia há a perfeição de Deus. Ali naquele lugar que você vai, é um lugar perfeito para você estar, é um lugar de paz, é um lugar que vai trazer conforto para a sua alma, é um lugar completo, porque a Bíblia diz que ali naquele lugar nós vamos conhecer como também somos conhecidos. Não é isso que o texto diz? Que lá quando você chegar você vai conhecer tudo. É o lugar completo. É esse o lugar que Deus tem preparado para você. Creia nisso. Não faça como fez ali aquele povo no meio do Egito, que estava saindo do Egito ali em meio ao deserto. Eles murmuravam o tempo todo. Eles não procuravam entender que havia algo melhor para ele. Deus não queria que eles vivessem de circunstâncias, como Deus não quer que você viva de circunstâncias, mas o justo vive de quê? Da fé. Você vai viver da fé. É assim que você foi chamado. Você foi chamado
chamado com um chamado diferente. Você foi chamado para viver da fé. Você não vive em função das circunstâncias que você vive aqui hoje, mas você vive porque você sabe que há um lugar para você lá no céu. Você é um participante da vocação celestial. Sabe lá o que é isso? Ser participante da vocação celestial. Você não é um ser qualquer, não. Talvez aqui nessa terra até te tratem de qualquer maneira, mas você é um participante da vocação celestial. Aleluia, Jesus. Você é participante dessa vocação. Para isso você foi chamado. E essa vida santa, existe um passo inicial para que a gente entre nessa vida santa do Senhor. É através do arrependimento, como João pregava. Você se arrepende, você reconhece que você é limitado, você reconhece que pelo seu próprio esforço você não pode chegar naquele lugar. Por isso aquilo lá é um lugar de descanso, não é um lugar de trabalho. Porque se Deus estivesse num lugar de trabalho, você ia achar que precisava estar trabalhando muito para chegar naquele lugar. E não! É pela graça que você vai chegar lá, é descansando no Senhor. Ah, mas eu preciso trabalhar nessa vida, Robson, precisa. Você vai passar por tribulação, vai. O que te chamou disse assim. Ele falou para você que no mundo você teria aflição, mas ele disse, olha, tem de bom ânimo, não desanima. Aquele lugar está esperando lá por você. Há um lugar preparado para você no céu. Há um lugar para você naquele lugar. Creia nisso nessa tarde, que há um lugar de descanso. Esse mundo é de aflição, sim, mas há um lugar de descanso para você. Aquele dia você vai se lembrar, você vai esquecer de tudo isso que você passou de luta nessa vida, das tribulações, das dificuldades, e vai lembrar que há um lugar de descanso para você, há um lugar preparado para você. Que em 6 dias Deus fez toda a natureza e tudo que nele há, está lá em Hebreus capítulo 11, verso 3. Aquilo que foi feito daquele que não é aparente, daquele que é espírito. E lá em João capítulo 4 ele diz, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Você não adora ao Senhor pelas circunstâncias, você adora ao Senhor porque ele vive, porque Ele reina, porque Ele é o Senhor da sua vida. Por isso você glorifica Ele. Você glorifica Ele porque Ele criou os céus e a terra e tudo quanto neles há. E eu quero dizer para você o seguinte, aquele é um lugar de descanso, mas Deus não está descansando naquele lugar. Algumas pessoas acham que Deus está descansando e que está parado lá. Pessoas chegam a afirmar, não, Ele não tem mais controle sobre nada. Deus tem controle sobre todas as coisas. Ele criou, Ele tem controle e até hoje Ele continua controlando todas as coisas. Até nas circunstâncias que você acha que Ele não tem controle, Ele está controlando a sua vida. Ele está controlando, Ele controla todas as coisas. Bendito é o teu nome. Deus é todo-poderoso, Deus todo-poderoso, esse Deus que está aqui nesse lugar. Mas há uma coisa que é necessária também em relação à palavra. Nesse texto de Hebreus capítulo 4 fala que a palavra tem que ser unida com a fé. Tem que ser unida com a fé. Não basta somente você carregar a palavra, ela tem que estar ali no seu coração, ela tem que estar alicerçada, você precisa crer. Ainda que você não veja, ainda que você olhe as circunstâncias e diga, que céu é esse? Onde está esse lugar? Eu não sei que lugar é esse, mas você crê que há um lugar reservado para você. Eu creio. Porque a palavra de Deus diz assim, que há um lugar para você, há um lugar reservado para você, há o repouso de Deus ali naquele lugar. E a gente precisa entender o seguinte, a salvação tem que ser trabalhada agora, é hoje, é o momento, é o Hebreus capítulo 3, é o hoje. Hoje eu preciso viver de maneira tal da vocação para a qual eu fui chamado para ser santo, viver uma vida de santidade. Para isso eu fui chamado, eu não fui chamado para uma obra qualquer, eu fui chamado para ser servo do Senhor. Sabe lá o que é isso? O servo do Deus Todo-Poderoso, aquele que criou todas as coisas, eu sou servo dele. Creia nisso, você é servo do Senhor. Você foi chamado para a salvação, você é um participante dessa vocação, meu amado. Creia nisso. Você é participante. Então você nesses 6 dias trabalha porque vai chegar aquele dia que você vai descansar lá naquele lugar que já foi Deus, foi Jesus Cristo, e está só esperando para você chegar lá. Só falta você. Só falta você. Você vai estar naquele lugar. Creia nisso. É pela fé. Nós vamos estar naquele lugar. Eu creio que eu vou estar naquele lugar naquele dia. Vocês vão me ver lá, hein? Amém. Uma coisa, meus amados, que nos chama a atenção quando eu estava lendo esse texto, voltando também para o Antigo Testamento, lembrando da vida de Esaú. Esaú chegou num dia de grande caçada, ele não conseguiu, numa caçada conseguiu nada. Chegou no final do dia, não tinha nada, não tinha o que comer.
Aí chega Jacó muito esperto, né? Jacó o usurpador, apresenta para ele um prato de lentilhas. Aí diz para ele, aí ele chega para ele, Esaú chega para ele, me dá um bocado desse negócio aí. Ele diz, não, só te dou se você me der a tua primogenitura. Eu espero, meu amado, quando eu estava meditando nisso, é que você não esteja trocando a sua salvação por outras coisas. Não troque a tua salvação. Aquele lugar é para você. Não troca por um pouquinho, por uma comida, por algo que está nessa vida, que é tão momentâneo que vai passar. Talvez você tenha um momento de fome, e naquele momento de fome, Jesus também teve um momento que ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer nada. A Bíblia fala. E chegou naquele dia, ele teve fome no final dos dias. E aí veio o diabo apresentar as coisas que ele precisava. Quantas vezes a gente está precisando de algo, ele vem com aquela bandeja cheia para a gente. E a gente troca. Muitas pessoas estão trocando a glória de Deus pela glória dos homens. Não troque aquilo que Deus tem para você. Não abra mão da tua salvação. Não abra mão da tua coroa. Não abra mão disso. São princípios inegociáveis os que tem na Bíblia Sagrada. São inegociáveis. Não negocie nada. Salvação não é negociação. Se você, outra coisa também, dá crédito, faz a coisa certa, não se preocupe. Ah, mas eu não estou recebendo retorno nenhum, mas faz aquilo que é certo. No tempo certo você vai colher. Pode ter certeza disso. Faz aquilo que é certo. Ah, porque está todo mundo fazendo diferente. Não. Faz aquilo que é certo. Aquilo que Deus tem colocado no teu coração. Faça. Outra coisa que é a falha muito grande nas pessoas acharem que são salvos por causa dos seus próprios méritos. Isso é uma falha. Isso é uma falha. Você não é salvo pela obra que você faz, pelos benefícios que você faz, pelas obras sociais. Você é salvo pela graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Aprove a Ele, pela graça dele, nos conceder a salvação. Obrigado, a salvação que é dada através de seu Filho Jesus Cristo. Aquele que vive, aquele que reina, aquele que é o Senhor. Entrega teu caminho na mão dele. E você vai ver o que ele vai fazer. Eu escrevo assim, que a glória está no descanso e o descanso é Cristo. Não é? Descanse no Senhor. Espera nele. Confia nele. Hoje é só descanso. Você está aqui só para descansar. É para sentar e ficar descansando mesmo. É isso mesmo. Você está aqui no descanso do Senhor. Descansa nele. Tanta tribulação, tanto dia a dia, tanta dificuldade. Esse é o momento de você chegar aqui e esquecer tudo isso. Estar aqui atento à palavra de Deus. Estar atento àquilo que Deus quer falar ao teu coração. Eu tenho certeza que às vezes eu falo algo, mas Deus está falando algo no teu coração muito maior do que aquilo que eu estou imaginando ou que eu estou falando. Porque quantas vezes eu já sentei aí, Deus estava falando comigo. Amém. E Deus fala nesse lugar. Quantas vezes a gente chega aqui tribulado, angustiado, cansado, e aqui é o lugar do descanso. Se você é um participante da vocação celestial, está aqui nesse lugar chamado pela vocação celestial, agora você está aqui já desfrutando do descanso do Senhor. Aqui nesse lugar é o lugar de descanso. Aqui é o lugar que Deus vai te fazer correr águas vivas para o teu coração, que vai trazer alegria para a tua alma. Como teve Maria, quando foi agraciada, quando ela viu que aquilo que estava dentro dela era fruto do Espírito Santo. A alegria exultava no coração dela, ela se alegrava no Senhor. Que você nessa tarde possa se alegrar por ter essa presença de Deus no seu coração e saber que você tem um lugar para você lá, um lugar de descanso, o teu repouso sabático. Ele já está preparado. Israel ia para uma terra que manda leite e mel, porque aquela terra já estava preparada, o teu repouso já está preparado. O teu nome já está lá. Não se preocupa com isso. Desde a fundação do mundo, desde a criação, teu nome já estava lá. Porque Deus é eterno. E Ele é onisciente, é onipresente, onipotente. Com a onisciência dele, Ele sabe todas as coisas. O ontem, hoje e amanhã, para Ele não é tempo. É um tempo só, é o tempo eterno. É o tempo completo. O sábado é o tempo completo. O sétimo dia é o tempo completo. É o tempo de Deus. Tudo no tempo dele. Alguém hoje esqueceu da minha água. Bem, não tem problema. Hoje eu vou sentir uma frequência, vai estar um pouco quente. A gente falha também quando às vezes a gente não dá atenção à palavra, né? A gente às vezes crê que a palavra em si não tem ela não tem toda a sua completeza.
acha que a palavra precisa ser acrescentada de mais alguma coisa. Há pessoas que acham que a palavra em si não é completa, ela precisa de algo mais e ela não precisa. Porque da mesma maneira que o sétimo dia representa a totalidade de Deus, da mesma maneira que Deus é Deus e Ele é completo por si só, a sua palavra ela é completa. Aleluia. A palavra dela você não tira nem um tio, nem um jota dessa lei e ela vai se cumprir, porque ela é completa. Então